É gente boa, Jesus é Deus ou não é? A gente agora vai bater um papo sobre isso, sobre a divindade de Jesus e a respeito desse assunto, a gente vai conversar a partir da obra Porque Devo Crer na Trindade, da editora Candeia, E aqui, deixa só eu compartilhar com o pessoal, deixa eu ver aqui, peraí, vamos lá, compartilhar com o pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Nívia Muniz, Mary Liz, Renato Torno, Patrícia Castro, Gilson de Oliveira, Luiz Augusto. Deixa eu ver aqui, Alice. Vamos marcar Alice. Rosemary eu não tenho. Fernando é a Mary, é Mari, né? Ah, eu pensava que era Mary, perdão. Você deve ter visto que um quebra-pau lá no sábado à tarde lá, andaram matando minha mulher. Então, vamos continuar aqui, né? O nosso estudo. Vamos estudar um pouco. Amém, Faraó? Deixa o meu povo ir. Então, aí, exatamente. Vamos falar de Jesus, vamos. Então, aí a gente vai agora desse momento bater um papo sobre a divindade de Jesus e com esse questionamento, né? Jesus é Deus ou não é? Jesus é Deus ou não? Né? Então, a gente vai conversar mais ou menos por aí. Bem, pensando aqui, né, sobre a questão da Trindade, há alguns questionamentos a serem feitos. Quais são? Deixa eu botar aqui minha lâmpada para deixar minha cara um pouco mais clara. E aí, deve-se encarar o fato, né, de que a pesquisa do Novo Testamento ao longo dos, digamos, últimos 30 ou 40 anos tem levado um crescente número de renovados períodos do Novo Testamento à conclusão de que Jesus certamente nunca creu ser ele mesmo Deus. Isso é numa brochura chamada Deve-se Crer na Trindade, das Testemunhas de Jeová. E aí, nesse contexto aqui, há alguns comentários, né, algumas críticas, e eu não quero me deter nelas, mas o crítico dessa brochura chega a dizer, né, o que a brochura deixa de relatar, porém, é que o artigo anota que Karl Rahner reconhecia que Jesus era chamado Theos em Romanos 9:5, João 1:1, João 1:18, João 20:28, 1 de João 5:20 e Tito 2:13. No caso, eles estão citando, né, um pesquisador, né, Karl Rahner, deixando claro, né, de que esse pensamento, né, de Jesus se ver como Deus foi uma coisa basicamente assim, criada pela igreja com o passar dos anos, e não necessariamente uma afirmação de Jesus. E aí, continuando, a questão do verbo ser Deus. Em João 1, versículo 1, lemos: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nesse caso, deixa eu observar aqui, né, que, deixa eu ver, faz uma,
que tem muita coisa para ler e não dá. Por exemplo, na tradução do Novo Mundo das Escrituras, a gente vai ver nesse versículo que a palavra era um Deus, né? Coloca mais ou menos assim, com D minúsculo. E várias traduções citadas pelas brochuras e uns poucos estudiosos são citados como se concordasse com a interpretação, né, que é atribuída a esse versículo. E aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Até mesmo Jeová pode ser chamado de um Deus na Bíblia, em termos que empregam exatamente a mesma construção em grego, porque eles estão dizendo que assim, se não tem um artigo, né, então pode estar dizendo que a palavra é indefinida, né? Se é indefinida, então pode ser um Deus qualquer, uma coisa mais ou menos assim. E nesse caso é muito comum que, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, vamos pegar aqui o comentário dele. As testemunhas de Jeová raciocinam que o verbo não pode ser Deus e também está com Deus, pois alguém que está com outra pessoa não pode ser ao mesmo tempo aquela outra pessoa. Mas os trinitários concordam nesse sentido, sustentam que o verbo estava com Deus significa que o verbo estava com uma pessoa comumente chamada Deus, ou seja, o Pai, ao passo que o verbo era Deus, significa que o próprio verbo era pessoalmente Deus pela sua natureza, não menos Deus do que o Pai, sem ser a mesma pessoa que o Pai, né? E aí nisso a brochura, né, que critica a divindade de Jesus diz que não existe o artigo o antes do segundo teós em João 1:1. Uma tradução literal seria: e Deus era a palavra. Declaram que isso é confirmado pelo fato de que a palavra teós em João 1:1 ser um substantivo predicativo que antecede o verbo e que não tem um artigo definido. Exemplos são oferecidos de outros versículos na Bíblia que exibem esse padrão e que são traduzidos com um artigo indefinido antes do substantivo. Esses exemplos demonstram alegadamente que a regra não pode comprovar que Deus, em João 1:1, não pode ser traduzido por um Deus. E aí esse raciocínio talvez pareça válido, mas na realidade confunde várias questões entre si. Primeiro, até mesmo Jeová pode ser chamado um Deus na Bíblia em textos que empregam exatamente a mesma construção em grego. Deve ser notado que não há diferença substancial entre um Deus e Deus, pois só algumas línguas modernas conseguem até mesmo fazer essa distinção. Por exemplo, em Lucas 20:38, lemos na tradução do Novo Mundo, em inglês, que Jesus disse a respeito de Jeová: ele é um Deus não de mortos, mas de viventes. Aqui, um Deus traduz teós sem o artigo e antes do verbo, exatamente como João 1:1, sendo assim mesmo, se alguém quisesse traduzir Deus em João 1:1 como um Deus, isso não refutaria o fato de ele ser o Deus verdadeiro. Em segundo lugar, os textos paralelos citados pela brochura, alegando que tem a mesma construção grega, são dignos de nota, porque nenhum deles dá ao substantivo grego um significado mais fraco ou diferente do que se tivesse o artigo definido na sua frente. Por exemplo, um fantasma, lá em Marcos 6:49, não é menos fantasma do que um fantasma que é chamado o fantasma, certo? O diabo é tão mentiroso e homicida, João 8:44, quanto qualquer pessoa poderia ser. Além disso, as testemunhas de Jeová deixam de mencionar o fato que em outros lugares do Novo Testamento, sempre quando a palavra teós é usada na mesma construção, sempre se refere claramente ao único Deus verdadeiro. Marcos 12:27, Lucas 20:38, João 8:54, Filipenses 2:13, Hebreus 11:16. Logo, o fato de que o verbo é chamado teós em João 1:1, nessa construção, não o faz menos do que Deus, o Pai, digamos assim. Então, é uma das respostas. Deixa eu ver aqui.
O problema não é principalmente com a inserção da palavra antes da palavra Deus, é mais com a própria palavra Deus com D minúsculo, que em português, mas não nas línguas antigas, sugere ao leitor um Deus inferior. Traduzir um Deus em português também subentenderia essa ideia, mas de modo bem menos claro, e somente porque no contexto um Deus pareceria estar contrastado com Deus. Mas em grego a diferença entre ton theon, Deus no meio do versículo, e theos, Deus no fim do versículo, não sugere esse tipo de mudança de significado. Esse fato pode ser percebido ao ler outros trechos do Novo Testamento, onde theos aparece no mesmo contexto com o artigo definido quanto sem ele, mas sem mudança de sentido. Talvez a melhor maneira de traduzir a fim de ressaltar essa diferença seja esta: no princípio era o verbo, e o verbo estava com a deidade, e o verbo era a deidade. O único problema com essa tradução é que normalmente não traduzimos theos por deidade. Fora desse fato, provavelmente seja a tradução mais exata em português. Deve ser mencionado também que a brochura continua a prática das testemunhas de Jeová de citar fora do contexto as referências eruditas. Mais notável nesse sentido é o seu emprego de um artigo da revista de literatura bíblica a respeito de João 1:1. A brochura chega a ponto de alegar que o artigo, da JBL, Journal of Biblical Literature, diz que a construção grega 1:1 indica que o Logos pode ser assemelhado a um Deus. A alegação é totalmente falsa. O que Philip Harner, que escreveu o artigo nessa revista de literatura bíblica, realmente disse foi que se João tivesse escrito Hologos en Theos, traduzindo palavra por palavra, o verbo era Deus, o significado teria sido que o Logos era um Deus ou algum tipo de ser divino. Mas que João não escreveu assim. Pelo contrário, conforme indica Herner, João escreveu Theos em Hologos, traduzindo palavra por palavra, Deus era o verbo. Tanto que se você for traduzir de modo grosseiro, está dizendo que no princípio era a palavra estava junto de Deus e Deus era a palavra. Está mais ou menos assim, Continuando aqui. Deixa eu ver aqui. Deus era o verbo. Que segundo ele conclui significa que o Logos, não menos que o Theos, tinha a natureza de Theos. Noutras palavras, João poderia ter dito que o verbo era um Deus por meio de alterar as ordens das suas palavras, mas não fez. Preferiu, pelo contrário, dizer enfaticamente que o verbo era Deus, tanto quanto a pessoa chamada Deus com quem ele existia no princípio. Então, outro estudioso, John Mackenzie, é citado fora do contexto, dizendo João 1:1 deve rigorosamente ser traduzido. A palavra era um ser divino. E aí nisso a brochura das testemunhas de Jeová subentende que chamar a palavra ou verbo de um ser divino faz dele algo menos do que Jeová. Mas na mesma página em que Mackenzie chama Yahvé ou Jeová um ser divino pessoal, Mackenzie também declara que Jesus é chamado Deus em João 20:28 e em Tito 2:13, e em João 1, versículo 1 a 18 expressa uma identidade entre Deus e Jesus Cristo. É bom pensar, imagina, no princípio era a palavra estava junto de Deus, ou seja, passando a ideia de que pode ser uma substância, mas são seres, são pessoas diferentes, digamos assim. E aí a palavra era um Deus e Deus era a palavra. Então, em vez de dizer que Jesus é Deus, é quase como se estivesse dizendo que Deus é Jesus. Eu não sei se deu para perceber, pelo menos parece que foi o que eu entendi aqui do que o crítico estava falando, mas a brochura disse que ele estava falando de uma outra maneira, Continuando, vamos pegar o meu Senhor e meu Deus, de Tomé. O Evangelho de João começa com João 1:1 e termina com 20:28, nessa questão da confissão, Em João 1:1, o apóstolo, cuja fé em Jesus era talvez mais forte entre os discípulos, e declara que Jesus era Deus no próprio princípio do tempo. Em João 20:28, Tomé, que entre os discípulos tinha provavelmente a fé mais fraca,
também confessa que Jesus Cristo era o seu próprio Senhor e Deus. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, é comum que talvez alguém diga: não, mas quando ele falou meu Senhor e meu Deus, é como se ele tivesse falado minha Nossa Senhora, entende? Como se fosse uma interjeição, meu Deus, né? Uma coisa assim, tudo tal, né? E aí, por exemplo, a gente vai observar, deixa eu ver aqui, se de repente fosse esse o caminho, vamos lá. A ideia de um judeu devoto do século I ter exclamado algo semelhante a meu Deus por ter ficado atônito é um anacronismo, que atribuiria à Bíblia algo que é comum na nossa cultura, mas virtualmente desconhecido na cultura a qual Tomé pertencia. Porque qual é a questão do anacronismo? É que nem quando alguém fala que Jesus era comunista. O comunismo é posterior, então colocar comunismo lá é anacronismo. Não sei se dá para entender, assim, você às vezes colocar na Bíblia o que a Bíblia não está dizendo, porque ela é de uma outra época, ela é de um outro contexto. É que nem, por exemplo, você falar de, como é que eu posso dizer, você falar de mísseis antiaéreos, né? Tá lá escrito mísseis antiaéreos, não tá. Entende? Assim, a pessoa pode até fazer uma inferência. O profeta, quando teve uma visão, mas não vai passar de inferência. É inferência. Você não tem como afirmar que ele estava vendo um míssil antiaéreo. Então eu prefiro ficar na minha. Quer ver uma coisa? Amar o próximo como a ti mesmo está muito claro e para mim já é difícil pra caramba. Quem quiser. Claro. Tá entendendo? Calma aí. Tá claro. Tá claro. Todos sabem, mas quase ninguém fala. Então, mas é o que eu estou falando. Por exemplo, tá ali, não tá? Saber quem é a mulher de Caim pode querer satisfazer a minha curiosidade. Só que é o seguinte, amar o próximo não tem curiosidade nenhuma, tá claro lá. Então, ou seja, vamos começar por aquilo que eu já sei, mas voltando para cá, né? Então, a questão do anacronismo, de ficar vendo Tomé fazendo exclamações como a gente hoje. Mas vamos lá, vamos continuar. Se ele andava com ele, só acha difícil ele ter exclamado? Ou não era costume judaico fazer isso? É justamente aí que está a questão. Por exemplo, quem discorda da divindade de Jesus vai dizer que é como se Tomé tivesse tomado um susto. Uau! E não necessariamente ter, num ato de arrependimento, Senhor meu, Deus meu, e estivesse adorando a Jesus. Deu para entender? Então, nesse caso aqui, voltando à questão, já que a gente falou palidamente sobre anacronismo, então a gente observa aqui o seguinte: o judaísmo do século I considerava qualquer emprego descuidado ou impensado das palavras Senhor e Deus como blasfêmia. Tanto que o próprio nome de Deus se perdeu. Alguns falam Yahvé, entende? Tá dando para entender? Por exemplo, Jeová é uma mistura, né, de sinais maçoréticos de Adonai, entende? No tetragrama hebraico. Mas não quer dizer necessariamente que o nome... É que nem muita gente fala assim: qual é o nome de Deus? Olha, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: Jeová não é, porque Jeová é uma construção depois. Mas vamos lá. Entende? Eu não sei qual é, mas o que não é, eu sei. E nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar aqui que poderia ser blasfêmia em algum grau. Além disso, embora as pessoas frequentemente exclamem meu Deus ou meu Senhor ao ficarem confrontados com alguma coisa chocante, nem em nossa cultura, nem em outra, as pessoas exclamam meu Senhor e meu Deus, né? Numa situação assim. É muito raro você ver alguém fazer isso, porque ele não falou só meu Deus, ele falou meu Senhor e meu Deus. Então, ou seja, além de não ser comum, a Marta Oliveira... você acompanha o comentário aí? Então, mano, o Gil só assiste o vídeo. Não, assiste não, mandou aqui pra mim, ó. Tô assistindo a tua aula. Eita, mano, rapaz, olha...
E eu acho minha esposa perigosa, mas agora eu fiquei com medo da Marta. Então, em relação a isso aqui, rapaz, o que é isso? E aí, diante dessa situação aqui, né, a gente vai reparar, né, que não é comum. Por exemplo, deixa eu ver aqui. As testemunhas de Jeová raciocinam que, seja qual for o significado de João 20, 28, não pode significar que Jesus é Deus, Jeová, por 3 razões. 1. João 17,3 diz que apenas Jeová é o único Deus verdadeiro. 2. Jesus em João 20, 17 referiu-se a Jeová como seu Deus. 3. João 20, 31 declara que o Evangelho foi escrito para demonstrar que Jesus era o Filho de Deus e não o próprio Deus. Mas esse raciocínio sai pela culatra, porque se Jeová é o único Deus verdadeiro, Jesus não pode ser o Deus de Tomé, a não ser que Jesus fosse também o único Deus verdadeiro. De outra forma, Tomé estaria adorando um Deus falso, porque ele fala, meu Senhor e meu Deus. O fato que no contexto imediato Jesus chamou o Pai, meu Deus, longe de demonstrar que Jesus era um Deus inferior. O fato que no contexto imediato Jesus chamou o Pai, meu Deus, longe de demonstrar que Jesus era um Deus inferior, demonstra que Tomé, ao chamar Jesus meu Deus em João 20, 28, estava prestando a Jesus as mais altas honrarias possíveis. E o fato que Jesus é o Filho de Deus sustenta e não contradiz o fato de ele também ser Deus. De outra forma, João 20, 28 seria uma contradição de João 20, 31. Até porque é o seguinte, filho de ser humano é o quê? Filho de cachorro é o quê? Filho de tartaruga é o quê? Então, filho de Deus é o quê? Aí alguém vai dizer, mas e nós? O nosso caso é uma situação de adoção pela fé naquilo que Jesus fez, porque filho mesmo nós somos de Adão. Não sei se vocês vão perceber a diferença. Tanto que quando se fala do filho unigênito, aquela palavra que a gente traduz por unigênito não quer dizer necessariamente filho único, mas é o único da mesma natureza. É algo mais assim, como é que eu posso dizer? Para deixar claro que ele é o único que tem a mesma natureza do Pai, e não necessariamente o único filho. Não sei se dá para perceber, né? E continuando aqui, podem ser levantadas mais 2 considerações. A linguagem de meu Senhor e meu Deus acha-se em outros lugares da Bíblia, com referência a Jeová. Por exemplo, Salmo 35, 23, quem pode achar aí? Salmo 35, 23, já estou em Josué, hein? Salmo 35, 23, cheguei em Jó, hein? Jó 11, Salmo 35, 23, já estou em Salmo 56, achou ou ainda não? Já estou em 44, vai, lê aí. Acorda e desperta para me fazer justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Então você percebe que quando o cara está falando Deus meu e Senhor meu, você verifica uma expressão que está relacionada a quê? Meio que um vocativo. Você está se dirigindo a alguém e falando algo para esse alguém. É como se eu tivesse, não é uma coisa assim do tipo, meu Senhor da glória, faz isso aqui. Não, eu preciso que o Senhor faça isso, meu Senhor. Ou seja, eu estou me dirigindo a alguém, né? E no caso aqui do Salmo, Apocalipse 4:11, vamos lá, já estou em Oséias, hein? Agora Mateus. Apocalipse 4:11, já estou em 2 Timóteo. Apocalipse 4:11, terceira. Vai. Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criadas, sim, por causa da sua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, aí não sei se dá para perceber mais uma vez
que é uma palavra de oração, né? Então a gente vai observar, né? Digno és, Senhor, né? Então a gente vai observar, né, que ele é digno e está se dirigindo, né, na versão do Luiz está Senhor, Senhor e Deus nosso, não é isso? Então, por exemplo, você vai olhar para isso, uma declaração do tipo: olha, eu reconheço o teu senhorio, e não necessariamente eu estou assustado com alguma coisa, certo? E deixa eu ver aqui, a gente viu, né, que tem uma outra situação, deixa eu ver, quando um judeu ou um israelita, ele usa a palavra, um hebreu, quando ele fala Deus meu, você não vê uma expressão Deus meu como assim, minha Nossa Senhora, não, ele está se dirigindo a Jeová, certo? Então é mais ou menos assim. E deixa eu ver aqui, vamos pegar também uma outra expressão, né? O eu sou, lembra do Abraão, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí nisso a gente vai perceber, né, que essas palavras elas deixam claro que uma existência anterior, certo? E quando a gente observa aqui, né, que na tradução do Novo Mundo das Escrituras vai estar, né, esse termo, não sei se é ego-eimi ou ego-eimi, eu não sei, não sou grególogo, né? Mas essa expressão, ela como é que eu posso dizer? Ela corresponde ao eu sou do Antigo Testamento. E aí, na tradução do Novo Mundo está: antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. Já fica diferente, né? Só que não tem como mudar, que o pessoal pegou pedra para atacar em Jesus. Se o pessoal pegou pedra para atacar em Jesus, tu já imagina por quê. Tu não tens ainda 50 anos. Tá dando para entender? Não, e detalhe, enquanto fala isso, só tá o quê? Tu é maluco? Bebeu? Comeu o pão do lixo? Agora, quando pega a pedra, é por quê? Blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque você quis se colocar no lugar de Deus. Acabou. O contexto imediato diz isso. Você não precisa de grego, de hebraico, exegese, hermenêutica, de nada. Você só lê ali, é interpretação de texto. Você aprendeu lá na 4ª série. Você só lê e vê, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai observar, né, que a expressão eu sou, né, ela acaba ecoando, né, a expressão de Êxodo 3,14. E no caso de Êxodo 3,14, pode ser traduzido também, deixa eu ver aqui, a questão, né, do eu serei o que serei, ou coisas do tipo, né? A gente vai verificar que, assim, se a melhor tradução de Êxodo 3,14 é eu serei o que serei, então Jesus não tem como responder eu serei o que serei, né? Mas eu não sei se dá para perceber que ainda assim o pessoal entende e pega pedra para atacar. E nesse caso aqui, a gente vai reparar, né, que assim, embora, né, seja verdade que a melhor tradução seria serei o que serei, o assunto não vai se esgotar aí. Por quê? Porque quanto ao sentido da tradução, o eu sou o que sou não está distante do serei o que serei. Eu sou o que sou. É aquele caso, vamos pegar o nome de Deus como aquele que é. Você está enfermo? Ele é aquele que cura. Você está com dificuldade? Ele é aquele que supre. Você, por exemplo, está num conflito? Ele é aquele que está à frente dos exércitos. Ele é o teu estandarte. Ou seja, ele é aquilo que a sua carência demanda, né? Então, ou seja, o será significa que é o seguinte: quando chegar momento tal, eu sou. E por exemplo, e Jesus aqui, quando ele fala sobre a existência anterior a Abraão,
ele evoca o quê? Essa expressão que no imaginário daquela judaizada toda lá, opa, quem esse cara pensa que é? Aí, sabe como é que é, né? Então, opa, boa noite, Rogério. Seguindo aqui, a gente, por exemplo, vai observar uma outra situação. Deixa eu ver aqui. Oi. O Deus de vossos pais também. E isso, assim, mas é que a parte mais braba é o fato de, assim, ele trazer para si um negócio que naquele contexto, né, é assim, pô, ou ele é maluco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Ele não tem como ele ser outra coisa. Oi? Estamos no ano 30, o cara está falando de... Tá dando para entender? Então, deixa eu ver aqui. Tanto eu sou o que sou, quanto serei o que serei, são expressões que dão a entender que Deus é completo em si, e que somente Ele determina o que ou quem Ele é e o que Ele fará, e que simplesmente ser quem Ele é bastará para satisfazer as necessidades do seu povo, né? E outra coisa, a Septuaginta, que é a tradução a principal tradução do Antigo Testamento em grego, que circulava no século I, traduziu, né, Êxodo 3,14, né, o eu sou aquele que ego eimi hoon, né? E os leitores do Evangelho segundo João, conheciam a Septuaginta, poderiam facilmente ter notado o paralelo entre Êxodo 3,14 no texto grego de João 8,58, onde as palavras eu sou também são ego eimi. Não falta probabilidade, portanto, de haver uma conexão entre os dois trechos. Tanto que a gente percebe que, assim, quando ele faz isso, né, a gente vê o que? A reação do pessoal. Então é tranquilo isso daí. E deixa eu ver aqui uma outra coisa, né, para a gente fechar, antes de ir embora, para poder fechar o raciocínio. Deixa eu ver aqui, capítulo 8, deixa eu ver, vamos lá, pegando essa questão, né, de assim, a questão realmente em debate na totalidade do capítulo 8 é a identidade de Jesus. A pergunta então tratava-se realmente de quem Jesus pensava ser, sendo ele um homem na vida plenamente adulta, para alegar que tinha visto Abraão. Então a gente verifica que, assim, ele mesmo, quando ele fala sobre a questão de Abraão, o que o pessoal pensa? Mas quem é ele para ter visto Abraão? Então ele está deixando muito claro que, assim, ele é mais antigo que Abraão. E ele não apenas declara ser mais antigo, ele faz uma afirmação que, peraí, só Deus podia fazer: mata esse miserável, né? Então a gente olha para cá, né, a situação, né, de que ele estava, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver no Apocalipse 3,14 também. A gente falou. Aí, por exemplo, nesse contexto, Jesus não declara meramente ser ele mais velho do que Abraão. A mesma coisa poderia ter sido reivindicada por Gabriel, pelos anjos ou até mesmo pelo diabo. Devemos realmente acreditar que Gabriel ou o diabo poderiam dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou? A verdade é que dessa declaração era uma retificação de ser ele eterno, existente, sem começo, por contraste com Abraão, que teve um começo. Essa verdade encaixa-se no contexto em que Jesus declarava ser maior do que Abraão. Harmoniza-se também com a linguagem exata que foi empregada, que contrasta veio a existir com eu sou. E esse mesmo contraste, que emprega até mesmo as palavras idênticas, acha-se na tradução da Septuaginta, do Salmo 90, versículo 2, que diz a Jeová: antes de os montes serem levados à existência, de eternidade a eternidade, tu és. Posto que as testemunhas de Jeová reconhecem que no Salmo 90, versículo 2, a linguagem indica que Jeová é eterno. Assim também deve reconhecer que a linguagem de Jesus em João 8,58 indica a mesma coisa a respeito dele mesmo. E aqui eu sou obrigado, né, a pegar essa obra aqui antiga, já esgotada, de David Reed, as testemunhas de Jeová refutadas versículo por versículo, para pegar um pouquinho, né, de João 8,58.
E aqui, quando a gente pega João 8 e 8,58, a gente, por exemplo, vai observar a ideia, né, de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde há essa reivindicação. E nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, o David Reed, ele chega a dizer: os cristãos universalmente reconhecem que Jesus Cristo estava afirmando ser a divindade quando ele refere-se a si mesmo como eu sou. E aí, nesse caso, o pessoal, a questão dos 50 anos de Abraão, e ele fala, né, antes que Abraão existisse, eu sou. Mesmo os inimigos de Jesus compreendiam o que ele estava dizendo. O versículo seguinte nos diz que quando eles ouviram isso, então pegaram em pedras para lhe atirarem. Versículo 59. Os judeus incrédulos viam essa declaração de Jesus de ser o eu sou como uma blasfêmia, um crime pelo qual eles queriam apedrejá-lo até a morte. E aí, por exemplo, alguém vai querer dizer: ah, não, ele é apenas o arcanjo Miguel, ele nunca declarou ser Deus, né, coisas do tipo, e assim por diante, né, assim. Mas o texto, né, mostra de um jeito que, assim, olha, a Bíblia pode não fazer a afirmação categórica, né, que os credos trouxeram. A Bíblia pode não fazer a afirmação categórica dos pais da igreja, mas assim, a Bíblia deixa muito claro: só existe um Deus, mas Jesus, as pessoas se prostram diante dele, o chamam de Senhor Deus e Deus meu. Ele, por exemplo, é chamado de Deus, né? A palavra era Deus, Deus era a palavra. Então a gente olha para ele fala que antes que Abraão existisse, eu sou, e o pessoal pega a pedra para atacar. Então é importante a gente pensar nisso, né, com muito carinho. E para a gente fechar, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Deixa eu ver, Apocalipse, vamos lá, Marcos, Lucas, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Atos, já estou em 1 Coríntios, Filipenses capítulo 2, versículo 6, Colossenses, estou voltando, Gálatas, olha, estou indo de novo para frente, Efésios, Filipenses capítulo 2, achou ou não? Vou achar antes de vocês, hein? Vai. Então vai. Ih, mentira não pode. Ora, comigo recebeste Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus? Filipenses 2, 6. Perdão, Colossenses. Pois ele, Jesus, perdão. subsistindo em forma de Deus, não julgou como no passado o ser glória dele. Então a gente, por exemplo, vai reparar, né, que assim, quando a gente olha essa questão, será que Paulo está dizendo que Jesus não é igual a Deus e nem sequer considerava tentar se fazer igual a Deus? É uma coisa para a gente observar. E aqui a gente, quando observa essa questão, é importante a gente observar. Não considerou a igualdade com Deus uma coisa a ser agarrada. E aí as opiniões tradicionais era que Cristo era igual a Deus e não considerava que isso era errado, ou que ele era igual a Deus e não se agarrou a essa condição. Deixa eu ver, essas opiniões são consideradas inadequadas. Isso daí comentários antitrinitários, né? Assim temos que ficar com a opinião de que Cristo, quando estava na forma de Deus, não procurou agarrar ou conseguir com força a igualdade com Deus. E aí nisso, o comentarista aqui do livro, ele chega a dizer que até aqui esses argumentos talvez pareçam uma confirmação das opiniões das testemunhas de Jeová, mas no seu livro anterior, esse autor, esse Ralph Martin, que é citado por uma obra das testemunhas de Jeová, ele faz uma distinção importante, né? Ele relaciona a igualdade com Deus em Filipenses 2,6 com igual a Deus em João 5,18.
na base de expressões paralelas na literatura judaica rabínica, entende que as duas expressões significam não a igualdade substancial da natureza divina que Cristo possuía desde a eternidade, como a segunda pessoa da Trindade, mas uma igualdade independente, segundo a qual ele teria sido um Deus rival ou rebelde. Martin conclui que Cristo era, por seu próprio direito, igual a Deus, no sentido de possuir a natureza de Deus, e poderia ter exigido que as suas criaturas o adorassem como tal, mas ele optou por buscar a igualdade de fato, sem exigir independentemente do seu Pai, mas pelo contrário, por meio de se humilhar como homem e deixar que o Pai o exaltasse. Ou seja, por exemplo, uma coisa é eu precisar trabalhar para o Gilson, então o meu tom de fala com ele vai ser o tom de um subordinado. O tom de fala dele comigo vai ser o tom de quem paga o meu salário. Então é um tipo de relacionamento que assim, é natural que eu me subordine, né? Isso, que ele esteja, né, de alguma forma me mantendo em subordinação. E aí nesse caso é diferente quando eu e ele estamos num pé de igualdade, 50% de cada um como sócio, né? Mas eu sou o cara que aceita ficar no balcão, eu sou o cara que aceita passar o pano no chão, eu sou o cara que aceita servir, né, o milkshake e a batata frita para as pessoas. Ou seja, eu sou tão dono quanto ele, mas eu aceito ficar numa posição serviçal, né, de modo que vai chegar o momento que ele mesmo vai reconhecer a minha importância, o meu valor, sem eu precisar bater na mesa e falar o seguinte: eu sou dono dessa bagaça aqui. Deu para entender? Então, a gente, por exemplo, vai observar, né, que o contexto revela que esse modo de raciocínio é essencialmente correto, né? Por exemplo, em Filipenses 2, versículos 3 a 5, Paulo diz que devemos seguir o exemplo da humildade de Cristo e que cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Se você reparar, você vai ver que esse capítulo está falando de quê? Para a gente não ficar na disputa, para a gente ter o mesmo sentimento ou a mesma atitude de Cristo Jesus. O que acontece, por exemplo, na igreja? Qual é o problema básico que a gente tem na igreja? Quem quer falar mais grosso. Esse é o problema básico. É aquela questão de, por exemplo, o pastor quer fazer o que bem entende e diz que foi Deus que mandou. Às vezes não foi Deus. E aí às vezes o membro, ele quer dizer que assim, não, mas peraí, mas a igreja não pode aceitar isso aqui, porque isso aqui você está fazendo mal à igreja e tudo tal. Ou seja, o cara está falando em nome da igreja, só que está todo mundo da igreja calado vendo ele falar. Ou seja, ninguém deu procuração para ele falar em nome da igreja, está todo mundo lá, mas ele fala em nome da igreja. Então aí você vê que um fala em nome de Deus, outro fala em nome da igreja, quando no final das contas o que está havendo é uma disputa política, e não necessariamente assim, vamos obedecer a palavra. Às vezes é uma queda de braço. E aí o que Paulo está dizendo? Negativo. Todo mundo que segue a Jesus não tem que ter essa postura. Vamos aprender com Jesus? Embora ele podia se agarrar ao fato de ser igual a Deus, ele deixou isso para lá, pegou toalha e bacia, desceu aqui para lavar o pé da gente. Enquanto muitos de nós tentam se exaltar, ele desceu. E quem o exaltou? O próprio Deus, a quem ele glorificou aqui na terra. Qual é o problema da gente? A gente quer se exaltar e leva a bordoada. É mais ou menos assim. Então, a gente olha para cá, né, e verifica o seguinte. Vamos lá. Cada um considera os outros melhores que a si mesmo. Versículo 3, né? Na base dessa declaração, Jesus reputava a Deus como sendo melhor do que ele, e que assim negou ter qualquer tipo de igualdade com Deus. É o que diz a brochura deles. Mas essa conclusão é o inverso do argumento do contexto. Paulo não está dizendo aos cristãos que são realmente inferiores uns aos outros. Não, obviamente não, pois nem todo cristão pode ser inferior a todo outro cristão, porque a gente sabe que tem gente que é mais espiritual que a gente não pode negar isso, né? Mas que devem tratar uns aos outros como se, ou seja, mesmo que eu
seja mais maduro, mais espiritual, mais manso, mais equilibrado que o Fernando, eu preciso tratá-lo como se ele fosse tudo isso mais do que eu. E isso é difícil. Isso é difícil. Primeiro, mesmo eu não sendo, eu quero ser. Imagina eu sendo, como é que eu vou tratar o outro como se o outro fosse e eu não? Sem você. Então, ou seja, é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que alguém é inferior a alguém. Ou seja, então esse negócio de um é inferior ao outro não cabe. Não pode ser analogia com Jesus. Não. O assunto aqui é o seguinte: se eles dois sendo do mesmo naipe, um desceu, como é que a gente aqui não pode fazer isso, né? Então é mais ou menos por aí o raciocínio. E aí, vamos olhar aqui, parará, papá, isso, e ele poderia reivindicar o direito de ser tratado como igual a Deus. Lembra da sociedade? Pô, qual é, Gilson? Eu, hein? Sou teu sócio. Você botou 5 mil, eu botei 5 mil. Você botou 10 milhões, eu botei 10 milhões. Qual a diferença entre nós dois? Deu para entender? E aí o bicho pega. E aí nesse caso, não, eu aceito passar o pano no chão. Eu vou servir o pessoal. Até que chega uma hora que é o próprio Gilson que vai, né, promover o Roberlano. Como assim? Caramba, olha, esse aí é o meu sócio. Esse cara é assim, ele é 10, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. Quando na maioria das vezes é a gente que está tentando ficar no holofote. No caso aqui não. Jesus vai descendo para o porão. É Deus que o exalta, bota a luz em cima, bota na rede social, viraliza na internet e fala assim: olha para ele, esse é o cara, né? Então a gente, por exemplo, olha para cá, né, e verifica, né, que assim, o exemplo supremo, Cristo, na realidade não era inferior a Deus e poderia ter reivindicado o direito de ser tratado igual a Deus, mas pelo contrário optou de se fazer o servo de Deus e humilhar-se. Não apenas humilhar-se como servo de Deus, mas humilhar-se como servo humano. E não apenas como ser humano, mas um ser humano obediente. E não apenas obediente, mas obediente até a morte, né? Versículos 7 e 8. Isso se encaixa com perfeição a doutrina da Trindade, porque ensina que as três pessoas são iguais na natureza, mas são tão perfeitas no amor que procuram glorificar umas às outras ao invés de si mesmas. Aí eu volto para dizer: qual é o problema da gente na igreja? É o diácono que quer mandar no pastor, é o pastor que quer mandar na vida do diácono, né? O membro da igreja que acha, né, que o diácono da igreja é empregado dele, né? É o diácono achando que ele é aquele sargento, né, que vai verificar se os membros estão tudo direitinho, né? O pastor acha que a igreja é a extensão da casa dele para ele fazer o que ele bem entende. Se você observar bem, olha como nós seres humanos somos. Agora imagina se todo mundo tivesse o mesmo poder. Se a gente, cada um, por exemplo, um numa condição maior ou melhor que o outro, a gente é do jeito que é como todos os países com bomba nuclear, porque o ser humano é tão burro, né? Porque ele tem uma capacidade de destruir o planeta não sei quantas vezes. Eu pergunto, para que essa capacidade? Se a gente só tem esse planeta. É o pecado, né? Então, esse é o negócio, é mais ou menos isso. Imagina todo mundo com a mesma arma. Entende? Que nem eu estou no trânsito hoje, aí estou passando com a Gisélia, aí um cara, né, tá lá escutando o funkzinho dele, bem alto, né, para todo mundo escutar fora do carro, né? Então ele tá dentro do carro, mas o som tá fora do carro. E aí nisso, aí ele fez um negócio lá com o cara, aí o outro: você é palhaço. Aí eu falei: Gisélia, aí, tudo macho. Tem muito macho para pouco homem, né? Porque o homem que é homem não precisa ser machão, né? E aí nesse caso, aí qual é a situação? Os dois são bravos, porque um faz e acontece, o outro chama de palhaço, ninguém sabe quem é quem. E aí nessa hora, um pensa o seguinte: eu sou fulano de tal, e puxa. Só que do outro lado, o outro também é fulano de tal, e puxa. E aí, imagina, aí onde está a questão. No caso da Trindade, todo mundo tem poder de fogo. No caso da Trindade, todo mundo tem conta bancária gorda. No caso da Trindade, todo mundo tem alta patente. Só que um atende o outro, um glorifica o outro. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. E aí você vê, por exemplo, o Espírito Santo que glorifica a Jesus.
Jesus aqui glorifica o Pai, bom é Ele. Então aí você olha e verifica que é o seguinte: olha a tranquilidade que eles têm de um honrar o outro. E às vezes a gente, por exemplo, na igreja, não, eu vou honrar o pastor é homem igual a mim. Aí o pastor, eu vou honrar a igreja? Não, eles têm mais o que fazer mesmo. Aí nisso, por exemplo, eu vou honrar o pregador que vem de fora? Cada uma a gente prega aqui, não ganha nada, vai dar alguma coisa para o pregador? Ou seja, a gente tem dificuldade de honrar o meu pai e a minha mãe, mais do que obrigação deles, eu não pedi para nascer, entende? Eu vou honrar o meu filho porque o meu filho é dedicado? Não, eu que boto comida em casa, ele que come o arroz que é R$50 que eu boto dentro de casa. Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: a nossa dificuldade de honrar o outro e a nossa facilidade de se promover. Aí a gente olha para uma situação dessa, eu até saí da divindade de Jesus, né? Mas porque o contexto está deixando claro que assim, não é Jesus que está naquela condição de inferior, não, é Jesus aceitando ficar numa condição de inferior, é mais ou menos isso. E aí, para a gente fechar, versículo 9 a 11 indica que Jesus era verdadeiramente Deus, pelo fato de que Paulo diz que Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a fim de que cada um confesse Jesus como Senhor. E aí a linguagem empregada aqui parafraseando as palavras de Jeová em Isaías 45, 23, o emprego da palavra Senhor indica o nome que está acima de todo nome. E Senhor é a palavra que o Novo Testamento grego substitui para Jeová. No grego está Kyrios, né? Ou Curios ou Kyrios, né? E no caso, no hebraico está o tetragrama hebraico. Por isso que eu discuto com o testemunho de Jeová, que eu falo assim: cara, como é que tem Jeová no Novo Testamento? Jeová é o tetragrama hebraico, não tem como, tinha que ser Kyrios ou Senhor, um dos dois, mas Jeová não. E aí aqui está dizendo que Jesus ganhou um nome que está acima de todo nome, para que ele seja o quê? Senhor. Esse Senhor pode ser o quê? A tradução do tetragrama. E mesmo que não seja a tradução do tetragrama, é um nome que está acima de todo. Acabou. E se está acima de todo, como é que Deus vai dar um nome que está acima de todo? Todo inclui o dele. Então, para que aconteça uma coisa dessa, por quê? Porque estão no mesmo nível. Porque senão teria um de primeira classe e um de segunda classe, né? Então, aí a gente olha para cá, né, e verifica, né, para a gente ir embora, porque não tem, né, como a gente seguir, mas que a gente, né, possa estar pensando com carinho, né, de que, por exemplo, textos como Tito 2,13, nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. 2 de Pedro 1,1, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Primeira Epístola de João 5,20, que chama Jesus Cristo o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Hebreus 1, versículo 8 a 12, que chama a Cristo Deus e Senhor, que todos os anjos de Deus o adorem, né? Então a gente olha, né, para trechos da Bíblia que falam algumas coisas, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, já peguei algumas situações, deixa eu ver, citei esses textos, Filipenses 2,9, sim, legal, um outro texto aqui, por exemplo, Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, o nome Senhor, ou Jeová, né? Romanos 10, versículo 9 a 13, é ainda mais claro. Aqui somos ensinados a confessar Jesus como Senhor, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer, né? Então, Romanos 10, 9 e 10 diz que se você confessar que Jesus é Senhor, será salvo, com plena fé de que ninguém com plena fé de que ninguém confia nele, Jesus, a rocha na qual os judeus tropeçaram, será decepcionado, né? Conferiu o versículo 11 com capítulo 9, versículo 33. E aí nisso, porque ele é Senhor tanto para os judeus quanto para os gregos, rico para com todos que o invocam pedindo salvação.
versículo 12. Então o versículo 13 conclui que quem invocar o nome do Senhor será salvo. No contexto, forçosamente se trata de Jesus, não tem como correr. Se você confessar com a sua boca, né, trata de Jesus, porque Ele é o Senhor que precisa ser invocado por aqueles que querem ser salvos. Os versículos 9 e 12 acabam por dizer, mas a tradução do Novo Mundo traduz Senhor aqui como Jeová, porque é uma citação de Joel 2, versículos 32, onde o hebraico original tem o nome divino. Sendo assim, Jesus é identificado aqui como Jeová. 1 de Pedro 2,13 é semelhante, pois é uma citação quase literal do Salmo 34, versículo 8, onde o Senhor é Jeová. Mas os versículos 4 a 8 também deixam claro que o Senhor, no versículo 3, é Jesus, né? Então a gente olha para cá e verifica, né, algumas coisas. Tem outros versículos aqui, mas eu acho que Romanos 10, versículo 9 a 13 é o suficiente. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Essa citação é veterotestamentária, ou seja, quem invocar Yahvé, quem invocar Jeová vai ser salvo. E aí o texto está dizendo que se você confessar que Jesus é esse aí, que é o Senhor, você vai ser salvo, né? Então, né, é algo, né, para a gente observar, né? Perdão aqui, gente, o último texto bíblico, Joel 2,32, só para a gente ir embora. Deixa eu ver aqui. Mateus, Marcos, Lucas, vamos lá, Oséias, Joel. Então 2, deixa eu ver, 2:32, isso. Vamos lá, 2:32. E há que ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí você vai lá para Romanos, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, quem invocar o nome do Senhor será salvo. E se você confessar que Jesus é Senhor. Então você dá para perceber, gente, são 10 horas, tem mais texto, mas eu acho que Romanos 10, de 9 a 13, com Joel 2,32 está bonito, não está? Então a gente falou hoje sobre Jesus não ser criatura, e a gente falou sobre Jesus ser Deus, beleza? Até no caso aqui só tem uma pessoa assistindo, agora todo mundo foi embora. Então vamos embora e que Deus esteja nos ajudando a defender a nossa fé.